venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus, Jesus, oh,
Vamos lá. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui nesta manhã para juntos celebrarmos ao Senhor, agradecermos a Ele por esse dia tão precioso para os nossos corações, aonde nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Gratidão a Ele porque foi pelo que Ele fez na cruz do Calvário por nós, nos dando vida eterna, nos libertando das amarras do pecado, nos dando uma nova vida em Cristo, por Cristo e para Cristo. Que nós possamos viver esse dia de forma especial, viver esse dia de forma alegre, viver esse dia de forma grata, celebrando ao Senhor, rememorando tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, colocando na nossa mente, revisitando esse tempo para ressignificar a nossa vida sempre a partir da cruz de Cristo e a partir daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Por isso, nós estamos alegres, mesmo celebrando online, mesmo celebrando cada um na sua casa, nós podemos viver, sim, querido irmão e querida irmã, a comunhão dos santos, a alegria de celebrar ao Senhor pela vida e pelo dom da vida. Por termos esse comprometimento com a vida, por termos esse comprometimento com a disseminação da paz, da alegria, da vida que recebemos em Cristo, nós, como Igreja de Jesus, resolvemos nos recolhemos em casa, Aqueles que podem ficar em casa, estão ficando em casa, aqueles que saem para trabalhar estão se cuidando, usando máscara, álcool gel, para não disseminar o vírus e assim um menor número de pessoas serem infectadas. O Senhor Jesus nos ensinou a vivermos comprometidos uns com os outros, a vivermos alegres e felizes, porque participamos de uma comunidade, a comunidade dos santos, vivemos a comunhão dos santos, e como Igreja de Cristo, vivendo essa comunhão, nós precisamos disseminar e propagar a vida que recebemos em Cristo Jesus. Amém? Nós tivemos semana passada a direção do pastor Oswaldo, a palavra de Deus pela manhã e à noite também. Deus tem sido maravilhoso conosco, isso nos dando palavras abençoadoras, desafiadoras, encorajadoras para esse tempo. Por isso eu quero agradecer aqui a vida do pastor Oswaldo, a vida da irmã Dalva, pelo companheirismo, por estarmos juntos. Eu pedi ao pastor Oswaldo para que assumisse no domingo passado, para que eu tirasse um descanso, já que eu não tirei férias. Então, eu pedi ao pastor Oswaldo para assumir o culto e eu ficar aquele domingo somente descansando com a minha família. Então, eu quero agradecer aqui a vida do pastor Oswaldo, a vida do George, que completou quinta-feira mais um ano de vida. Que bênção, queridos irmãos, ver George comemorando mais um ano de vida e ver também George aplicando a sua vida no reino, aplicando a sua vida em glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Hoje também nós temos um outro aniversariante, que é o Tiago da Carol. Tiago Saboia, nosso querido amigo. Deus abençoe o Tiago, Deus abençoe sua vida. E você, que de repente eu não citei o seu nome aqui, que está fazendo aniversário hoje, ou que fez aniversário na semana, que hoje se encerrou, quero dizer para você uma coisa: o pastor do minha falha não consegue olhar tudo, mas eu tive acesso hoje a esses dois irmãos que fizeram aniversário, um na quinta-feira, que foi o George, e outro está fazendo aniversário hoje, que é o Tiago, e eu quero agradecer a Deus pela vida desses dois irmãos e agradecer também pela sua vida, por você ter completado mais um ano de vida. De repente eu não citei o seu nome, ou porque você está comemorando anos de casamento, aniversário de batismo, agradecendo a Deus por tudo isso. Eu quero também orar pela sua vida e orar a Deus, agradecendo a Ele pela vida que temos em Cristo. Você já levantou, quando você levantou hoje, você agradeceu a Deus pela vida pela nova vida que você recebeu em Cristo, pela essa alegria de viver para a glória dele, para o louvor dele, para exaltar e glorificar o nome dele. Como é bom, queridos irmãos, viver orientado, dirigido pelas verdades e pelas belezas anunciadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu quero agradecer nesse momento, nessa oração, por esse domingo, por essa manhã linda que o Senhor nos deu. E quero também agradecer a Deus pelos aniversariantes e também por este culto, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos como igreja. Como é bom celebrar ao Senhor, como é bom render graças ao nosso Deus. Vamos orar? Deus de paz, de graça, de bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos enchido da sua glória.
Muito obrigado porque o Senhor tem nos enchido da presença doce e agradável do Teu Espírito Santo e tem nos fortalecido, Senhor, nesse tempo. Vivemos um tempo atípico, Senhor, um tempo difícil, um tempo onde muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas estão com o coração enlutado, mas nós sabemos também que perdemos irmãos por um espaço de tempo, porque cremos na ressurreição, cremos na vida eterna, e muitos desses irmãos estão com o Senhor. E hoje é um dia que nós relembramos isso. Hoje é um dia que nós precisamos lembrar com mais força, com mais coragem, com mais alegria no coração, sabendo, ó Deus, que a ressurreição é algo real e prometido por Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana. Por isso, ó Deus, traga vida, traga paz, traga alegria para o coração dos teus servos que completaram mais um ano de vida, para aqueles que estão completando aniversário de batismo, aniversário de casamento. Ó Senhor, continue abençoando, fortalecendo a vida dos teus servos. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos nos reunindo como igreja de Jesus. Aqui, com essa ferramenta, ó Deus, tão boa, tão útil no teu reino, ó Deus, que pode ser usada para proclamar a tua palavra, para proclamar as verdades do teu evangelho, como nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do George, que está lá do outro lado da linha, possibilitando uma melhor transmissão, Senhor Deus, para que os teus servos que estão acompanhando o culto nesta manhã sejam abençoados de maneira com a qualidade, ó Deus, que a tua igreja merece, e aquela que nós podemos proporcionar, Senhor. Muito obrigado por isso. Continue falando conosco, ó Deus, como o Senhor já falou durante toda a semana, através da nossa caminhada como servos e servas do Senhor, através de uma vida de oração, de leitura da Tua Palavra. Deus, nos fortaleça, nos encoraja, fale conosco nesta manhã, ajude-nos, ó Deus, através da Sua Palavra, a sairmos daqui juntos, mais animados, mais felizes, ó Deus, porque temos o Senhor conosco, temos a garantia de que o Senhor está nos guardando e nos protegendo, temos a garantia da vida eterna em Cristo Jesus, que possamos viver aqui para Cristo, para a glória do nome dele, ó Deus, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor através das nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Cuide da nossa igreja, cuide, ó Deus, do nosso retorno. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que bênção falar com o Senhor, que bênção clamar a Ele, que bênção falar com esse Deus que é bondoso, que é misericordioso, que tem nos sustentado. Por isso eu quero convidar você a adorar ao Senhor nesse momento com os louvores separados pelo George, para que nós possamos relembrar o nosso tempo juntos de comunhão ali no templo. Eu quero que você também traga os seus dízimos e as suas contribuições. Faça isso com alegria no coração, com liberalidade de espírito, sabendo que o Senhor não vai amar você mais ou menos por você entregar o seu dízimo, a sua oferta. Você faz isso como forma de fidelidade ao Senhor, sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem dado a nós, pelo sustento, pelo pão de cada dia, pela oportunidade que nós temos como igreja de estar ajudando pessoas, de estar estendendo as mãos para abençoar outras vidas. Por isso eu quero que você faça isso com alegria no coração, com liberalidade de espírito, com o espírito de gratidão, sabendo que o Senhor ama aquele que dá com alegria, aquele que contribui com alegria. Melhor coisa é dar do que receber. Então, graças a Deus, você que vai entregar o seu dízimo e a sua contribuição, está na posição de poder contribuir. Isso é bom demais, isso é uma bênção de Deus para a nossa vida. Isso é o shalom do Senhor para os nossos corações. Vamos, então, participar desse momento de louvor e adoração e também de consagração de vidas e bens. Louvemos ao Senhor. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para louvar ao Senhor e é uma grande honra. Eu quero dizer a você que aquele que se sentir no coração de se colocar de pé, se coloque. Aquele também que não puder ou não quiser, que quiser ficar sentado, fique. Mas o mais importante é nós estarmos com nossos corações voltados totalmente para louvar ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é totalmente digno. A palavra do Senhor diz em João, Ele falou, o próprio Jesus falou, no mundo
Tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus falou isso um dia antes de ser crucificado. E eu fiquei pensando no tamanho da aflição que ele sentiu. E às vezes a gente sente angústias profundas. E eu pensei, Jesus sentiu angústias profundas. Ele entende a nossa angústia. E é por causa disso que nós podemos confiar. E é por causa disso que nós podemos totalmente descansar e confiar no Senhor. Nós vamos cantar nessa manhã e que o Senhor possa nos levar nesse lugar de descanso nele. Que você possa se sentir seguro nessa manhã nos braços do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Você pode declarar isso? Recaio em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. 'Cause
Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os seus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no seu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu descanso em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no seu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando os meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Queridos irmãos, estar vivendo para a glória de Deus. Que bênção saber que o Senhor é o meu descanso. Que bênção saber que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Que bênção saber que aos pés do Senhor nós temos o renovo para as nossas vidas. Que bênção saber que o Senhor está cuidando da nossa igreja, da nossa família nesse tempo. Por isso eu quero agradecer a Ele pela sua fidelidade, agradecer a Ele porque você entendeu o propósito de servir a Ele, de viver para a glória. Que você entendeu que tudo que você tem e possui pertence ao Senhor e deve ser usado para a glória do nome do nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda, Senhor, que nós rememoramos, lembramos, e que fica marcado na nossa vida, Deus, aquilo que Tu fizeste na cruz do Calvário. Como o Senhor, de forma corajosa, Senhor, foi ao Calvário, demonstrando por nós um amor incondicional, um amor infinito, um amor sem medida, um amor que extrapola a razão humana, que está para além
ó Deus, da compreensão humana. Mas aqueles que vivem ao teu lado, aqueles que vivem para a tua glória, aqueles que vivem, Senhor Deus, unidos a Ti pelo Teu Espírito, Senhor, compreende de uma forma, ó Deus, que simplesmente pelo racional seria impossível compreender. Mas andando contigo, experienciando, ó Deus, o Teu cuidado, vendo, ó Deus, a Sua manifestação de cuidado em nossas vidas, nós vamos compreendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor fizeste por nós na cruz do Calvário de uma forma mais plena. Ó Deus, nos abençoe nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos teus servos, que entregaram seus dízimos e a sua contribuição, que manifestaram, ó Deus, através de um gesto simples, a gratidão a Ti, Senhor, pelo cuidado do Senhor conosco. Nos sustente. Não permita, ó Deus, que falte pão na mesa dos teus servos. Haja abundância, ó Deus, no celeiro, na despensa, na vida, no trabalho, Deus, na família dos teus servos. Continue abençoando, derramando bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre a vida dos teus servos, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Muito obrigado pela Igreja Batista Central de Novo Moço. Que possamos continuar, ó Deus, sendo essa agência proclamadora da tua palavra e da tua verdade. Fale conosco nesta manhã, através da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos abrindo hoje, não é isso? A revista nova, agradecendo a Deus pela vida do pastor que escreveu, pastor da Igreja Batista Central de São João de Meriti, que fica aí na Praça da Bandeira, né? Pastor Romilton Lourenço escreveu essa revista, escreveu essa lição, e eu espero que ela possa abençoar a sua vida, espero que ela possa abençoar o seu coração. Por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Oséias. Hoje, o autor da lição vai dar um panorama sobre a necessidade da obediência às leis do Senhor, a necessidade de obedecer os mandamentos, necessidade de conhecer a palavra, necessidade de viver uma vida pautada sobre os princípios inegociáveis da palavra de Deus, sobre os princípios anunciados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Mas eu quero ler com os irmãos Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, somente o versículo 6. Leio na versão NVI, o texto aparecerá para você aí na tela, né? Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias é levantado por Deus como um profeta para anunciar o estado em que Israel estava, o estado de corrupção, o estado de prostituição, o estado de abandono do servir a Deus. Oséias está mostrando para o povo de Israel que o povo de Israel perecia, não por conta da guerra, não por conta das pestes, não por conta dos problemas causados pela ação humana, mas sim pela desobediência à palavra de Deus, pelo seu afastamento do chamado de Deus para uma vida de retidão, para uma vida de observância da palavra de Deus, com fidelidade àquilo que Deus nos chamou e nos convocou para ser e existir nesse mundo. Porque quando nós observamos a palavra de Deus, colocamos em prática aquilo que aprendemos na sua boa palavra, nós nos tornamos sal, nós nos tornamos luz para este mundo. Quando nós nos corrompemos, deixamos de lado aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós tendemos, queridos irmãos, a um estado de pecado que é corrosivo para a nossa existência, a um estado de pecado que nos adoece enquanto pessoa, nos faz perder as nossas características humanas, as nossas características que adquirimos de Cristo quando observamos e obedecemos a sua palavra e colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Quero ler com os irmãos, então, o versículo 6 do capítulo 4 de Oséias. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes.
uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O resultado, queridos irmãos, de uma nação, o resultado de uma igreja que se obediência à palavra de Deus, da obediência aos ensinamentos do Senhor, da observância da palavra de Deus, de nós não abrirmos mão do nosso comprometimento com as verdades apreendidas da palavra. Por isso tão importante, né, observar a palavra de Deus, por isso tão importante estudar a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e ter prazer nesse conhecimento da palavra de Deus. Essa semana nós estamos fazendo uma obra no gabinete lá, o pastor ganhou, né, de um irmão da igreja essa obra no gabinete, estamos colocando um piso lá no gabinete, na metade da parede. A igreja ganhou essa obra, a igreja não está tendo custo nenhum com essa obra. E eu estava lá com o irmão falou, poxa, eu queria tanto ouvir a palavra de Deus, queria às vezes dormir ouvindo a palavra de Deus. E aí eu disse para aquele irmão que seria possível sim ouvir a palavra de Deus através de um aplicativo. Isso é desejo, irmãos, de conhecer a palavra de Deus. Nós temos muitos recursos hoje para ouvir, para ter acesso à palavra de Deus, e nós às vezes perdemos essa oportunidade. Então, o autor abre dividindo a história. Nós, como seres humanos, dividimos a história, né? Na pré-história, história antiga, história medieval, ou Idade Média, história moderna e pós-moderna, e agora, a partir de 2001 para cá, temos uma outra nomenclatura, que cada um chama de um jeito no tempo em que estamos vivendo, seja hipermodernidade, seja modernidade líquida, e cada um chama de um jeito. Mas existe uma característica do nosso tempo, queridos irmãos, né, do nosso tempo, que segundo Zygmunt Bauman, que já citado por mim algumas vezes aqui, citado pelo autor da revista, que nós vivemos essa sociedade líquida, individualista, que não pensa um no outro, né? Uma sociedade líquida que toma suas decisões a partir de uma individualidade egocentrada, egoísta. Nós vivemos cada vez mais vamos nos afastando uns dos outros, enquanto que a palavra de Deus diz que nós precisamos viver perto uns dos outros. Queridos irmãos, quando nós deixamos de observar a palavra de Deus, nós vamos sim dar ouvido às ideias do nosso tempo, às ideias desse tempo que nós estamos vivendo. E as ideias desse tempo que nós estamos vivendo é uma tolerância exacerbada ao pecado, a um negociar com falhas pecaminosas, a um negociar com princípios que são, aos nossos olhos, inegociáveis a partir da palavra de Deus. Por isso, é importante nós vivermos pautados no amor de Jesus, vivemos pautados a partir do princípio de que seja justiça no padrão de Jesus, mas nós não podemos deixar, queridos irmãos, de entender que quando escolhemos viver uma vida pecaminosa, colheremos frutos danosos para a nossa vida, para a nossa família e para todos aqueles que nos cercam. Nós precisamos sim entender, queridos irmãos, que nós somos chamados a observar, a obedecer ao chamado de Deus, não às nossas vontades, não os nossos desejos, não aquilo que nós achamos que significa justiça, não aquilo que nós achamos que significa misericórdia, não aquilo que nós achamos que significa o amor, o que significa amar, mas sim aquilo que a palavra de Deus diz para nós o que é justiça, aquilo que a palavra de Deus diz para nós o que significa amar, aquilo que a palavra de Deus diz para nós o que significa ter misericórdia, né? 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, nos dá uma orientação sobre isso, queridos irmãos. Os homens estão se tornando amantes de si mesmos. Eu quero ler esse texto com os irmãos, de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Quero ler com os irmãos esses 5 versículos. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. A palavra de Deus diz que nós não podemos coadunar, nós não podemos concordar, nós não podemos dirigir as nossas vidas, querido irmão e querida irmã, pelos princípios deste mundo, pelos valores deste mundo. Por isso precisamos estar ligados àquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos ser regidos por aquilo que nós achamos que é verdade. A verdade não está em nós, a verdade está fora de nós, que é Cristo revelado para nós através do seu Filho. Deus revelado a nós através de seu Filho Jesus Cristo. Ele revelou o seu amor de forma incondicional por nós na cruz do Calvário. Então a verdade não está naquilo que nós achamos. A verdade não está naquilo que nós queremos que seja verdade. O amor não está naquilo que nós achamos que deva ser, como deve ser amado, que deve ser amor. A misericórdia não está dirigida a nós, não cabe a nós discernir o que seja misericórdia, um ato de misericórdia, o que não seja um ato de misericórdia, mas está assim em aprendermos o que é sermos misericordiosos. E nós aprendemos isso, querido irmão, querida irmã, na palavra de Deus. Por isso, as pessoas que se afastam da palavra de Deus, as pessoas que se afastam dos princípios da palavra de Deus, estão cheias de si, se achando cheias de razão, se achando cheias de amor, né? Se achando cheias de piedade, se achando cheias de misericórdia. Enquanto quando fazemos isso a partir das nossas verdades, a partir do que achamos que isso seja de valor, nós estamos cometendo um erro fatal. Estamos nos colocando no lugar de Deus, nos colocando no lugar da vontade de Deus e nos colocando como deuses. Sim, irmãos, nos colocando como Deus, quando deixamos de ouvir a orientação da palavra de Deus, deixamos de buscar o conhecimento de Deus e sobre Deus para aplicar a nossa vida, para colocar em prática o nosso conhecimento, aquilo que nós julgamos justo e aquilo que nós julgamos verdadeiro. Então, o desconhecimento dos princípios morais de Deus nos tem destruído. Quando nós desconhecemos os valores da palavra de Deus, quando nós desconhecemos os princípios que devem nortear, que devem dirigir as nossas vidas, nós colhemos frutos amargos para a nossa caminhada. O profeta Oséias, queridos irmãos, nos assegura que o povo de Deus não é destruído pelo inimigo, pois dele podemos lutar, resistir, até fugir na tentativa de sobreviver. Não somos destruídos pelas pragas e doenças deste mundo, pois o cuidado com a saúde e o avanço da ciência tende a nos fazer mais saudáveis, não é isso? O povo de Deus é destruído pela ignorância, pela falta de conhecimento. E a palavra conhecimento aqui não está dirigida ao conhecimento humano, das ciências humanas, das ciências naturais, das ciências da natureza, da filosofia, da psicologia, das ciências humanas, nada disso. É do conhecimento de Deus. O que nós sabemos de Deus, o que temos buscado saber de Deus, por onde estamos dirigindo as nossas vidas, quais são os valores que têm regido o meu princípio existencial, os princípios que regem a minha vida, quais são os valores que têm regido os meus relacionamentos, seja o meu relacionamento conjugal, minha família, seja o meu relacionamento com os meus amigos, os meus relacionamentos familiares, o que tem dirigido, qual tem sido o princípio norteador para a minha caminhada como servo de Deus. O que nos destrói definitivamente, queridos irmãos, é a ausência do conhecimento de Deus e de seus caminhos. Porque quando desconhecemos o caminho de Deus, ensinamentos de Deus para a nossa vida, nós escolhemos os nossos.
E os nossos geralmente estão carregados, querido irmão e querida irmã, por desejos egoístas, por aquilo que nós, presunçosos, cheios de nós mesmos, achamos que seja melhor para a nossa vida. E falhamos. E Oséias diz que isso não afeta somente as relações humanas, isso afeta até a natureza. Isso afeta até o princípio de como nós nos relacionamos com as coisas criadas. Então o pecado ele tem uma ação devastadora na nossa vida como indivíduo, primeiro. Nós perdemos a nossa humanidade, nós vamos nos tornando cada vez mais irracionais, frios, sem amor, vazios de sentido. Depois isso afeta o nosso relacionamento com o outro. Começamos a nos relacionar com o outro a partir de interesses, a partir de vontades, a partir de desejos egoístas. Nós deixamos de nos humanizarmos quando deixamos de amar o outro, de respeitar o outro, de fazer ao outro aquilo que a Bíblia nos ensina, que é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Nós não vivemos, literalmente, a humanidade de hoje não vive sobre esse princípio da palavra de Deus, porque está muito cheia de si mesmo, se julgando sabedora demais de um conhecimento que pode abrir mão do conhecimento da palavra de Deus e dirigir a sua vida a partir sobre esse princípio que ele julga melhor para a humanidade. Então, o povo de Israel estava sendo aniquilado, queridos irmãos, por falta de conhecimento que vem através da sua lei. Os próprios sacerdotes, intérpretes da lei, estavam recusando o aprendizado e o ensino da lei. Pessoas que estão negociando a palavra de Deus por poder. Pessoas que estão negociando a palavra de Deus por fama. Pessoas que estão negociando a palavra de Deus, princípios inegociáveis da palavra de Deus, para serem reconhecidos pelos homens. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, queridos irmãos, Jesus no seu primeiro momento, no seu primeiro contato com os religiosos do seu tempo, com o seu povo, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo seu povo. A mensagem anunciada por Jesus confrontava os religiosos do seu tempo. A mensagem anunciada por Jesus confrontava o seu povo. Então, a mensagem que nós portamos hoje é uma mensagem profética, é uma mensagem que denuncia o pecado, é uma mensagem que denuncia o erro, é uma mensagem que convoca o povo a um arrependimento, porque sem arrependimento não há mudança, sem arrependimento não há coração transformado. Nós precisamos, queridos irmãos, uma vez alcançados pela graça de Deus, uma vez alcançado pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, vivemos então uma vida pautada sobre esse princípio inegociável da palavra de Deus. Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus foi levado ao Calvário pela mensagem que ele anunciava, pelo confronto que ele causava ao anunciar a mensagem do reino de Deus. Uma mensagem que chamava as pessoas ao arrependimento, uma mensagem que ensinava as pessoas a praticarem a verdadeira misericórdia, uma mensagem que ensinava as pessoas a viverem não mais de forma egoísta, pensando somente em si mesmo, mas também pensando no seu semelhante, pensando no seu próximo. Uma mensagem que chamava as pessoas a crucificar o seu eu, a crucificar as suas vontades, a entender que a verdade não estava nele, mas a verdade estava numa pessoa, estava fora dele, que era Jesus Cristo. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador dele, essa verdade mora em nós. Nós queremos aperfeiçoar essa verdade através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso a necessidade de deixar o pecado de lado, deixar as amarras do pecado de lado e viver agora sobre o princípio da palavra de Deus. A nação de Israel, queridos irmãos, estava perdendo o relacionamento com Deus
por conta da falta da observação da lei de Deus. Nós estamos deixando de observar a palavra de Deus. Nós estamos deixando de aprender da palavra de Deus. Nós estamos perdendo este amor pela palavra de Deus. Ao rejeitar, queridos irmãos, o conhecimento de Deus e os seus caminhos, estavam cavando as suas próprias sepulturas. Nós estamos cavando as nossas próprias sepulturas existenciais. Nós estamos cavando a nossa sepultura espiritual. Quando nós deixamos, quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus. Fé, conhecimento e obediência a Deus são indissociáveis. Nós não podemos viver uma vida cristã sem observar a palavra. Como tantas pessoas hoje se denominam cristãos, mas não conhecem nada da Bíblia, não conhecem nada do plano de salvação, não conhecem nada da vida de Jesus Cristo, não tem qualquer conhecimento ou familiaridade com a palavra de Deus. Como ser cristão sem observar a palavra de Deus? Como ser cristão sem obedecer a Deus e os seus mandamentos? 1 João, queridos irmãos, capítulo 3, versículo 4, diz para nós o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Nós estamos transgredindo, nós estamos desobedecendo ordens inegociáveis de Deus, porque estamos cheios demais de nós mesmos. Somos presunçosos, desobedientes, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos exercer um policiamento sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vontades. Se as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa vida está realmente seguindo os padrões de Jesus, realmente seguindo os padrões da palavra de Deus, porque quando nós nos afastamos, nós estamos cavando covas para nós mesmos. Nós estamos cavando, queridos irmãos, uma cova para a nossa morte espiritual. Mandamentos são mandamentos e não recomendações. Achei isso aqui muito bom do autor da revista. Não são recomendações. Olha, eu recomendo que você faça. Você pode fazer ou não. O mandamento é uma ordem para que se cumpra. O mandamento é uma ordem para que nós possamos obedecer. Certamente você já se deparou com uma prova de múltiplas escolhas, ele diz aqui, né? Nesse tipo de avaliação você poderá optar pelas questões mais fáceis para respondê-la. Não existe aqui aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Nós temos essa noção hoje. Muitas igrejas estão construindo na mentalidade, no imaginário do povo, essa noção de que eu posso entrar na igreja e entrar na igreja como se entrasse num grande supermercado e eu posso escolher aquilo que eu quero. Ou você abraça o todo, ou você não abraça nada. No Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não existe meio termo. Por isso Jesus disse que o morno vomitar-te-ei da minha boca. Ou você é crente, ou você está com Cristo, ou você não está. Quem comigo não ajunta, se espalha. Ou nós obedecemos ao chamado de Deus, ou nós estamos na classificação de desobediente. Não existe meio termo. Eu estou com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu estou com a cabeça na igreja e com a cabeça no mundo. Ou eu faço as coisas regidas pelos princípios da palavra de Deus, ou eu não faço. Mesmo que você possa estar tentando negociar com Deus, tentando fazer uma barganha com Deus, né? Você está na mesma condição daquele que desobedece, daquele que não tem nenhuma ligação com nenhum tipo de religião. Por isso, Deus nos chama a uma obediência completa, a uma obediência total, a uma busca por essa obediência total. Penso que Deus, quando nos deu seu mandamento, disse a nós: escolham, façam suas escolhas, meus filhos, e obedeçam a alguns dos mandamentos. Contrário a isso, Deus quer que cumpramos todos os seus mandamentos. O Novo Testamento é claro em nos dizer que a salvação não vem da lei,
mas da fé em Jesus Cristo, né? A lei no passado nos serviu como aio, né? Como caminho, como aquela placa indicativa, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 23, 25, que aponta para Cristo. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos um modelo de vida para nós. E Jesus Cristo foi obediente. Ele disse o seguinte: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou. A minha comida e a minha bebida é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. O que ele estava dizendo para os seus discípulos, que não existia nada mais importante na vida dele do que obedecer. Não existia nada mais significativo na vida de Jesus que não fosse obedecer ao Pai. E nós estamos negociando isso, queridos irmãos, por tantas outras coisas. Negociando isso por prazeres pessoais, por vontades pessoais, né? Quando o apóstolo Paulo diz que ele é escravo de Cristo, ele usa essa palavra: eu sou escravo de Cristo. A palavra que o apóstolo Paulo usa é doulos. Os irmãos já ouviram isso no grego. É doulos, é escravo. Eu sou escravizado e Cristo me leva para onde Ele quiser. Eu estou aqui simplesmente para cumprir o chamado de Jesus, porque uma vez escravo de Cristo, eu encontro a verdadeira liberdade. Em Cristo eu sou livre, como diz o Leonardo Gonçalves em uma de suas músicas: eu sou livre de mim mesmo, eu sou livre do meu egoísmo, eu sou livre da minha maldade, eu sou livre da minha perversão, eu sou livre daquilo que somente em Cristo eu posso ser livre. Somente guiado por Cristo eu posso ser livre. Na realidade, quando Paulo está dizendo que eu sou escravo de Cristo, ele está dizendo: eu sou livre em Cristo, livre de mim mesmo. Apóstolo Paulo experimentou isso de uma maneira muito real, quando ele estava indo para o caminho, para Damasco, no caminho de Damasco. Ele então tem esse encontro com Jesus e ele é libertado daquele homem amargo, daquele homem perverso, daquele homem religioso, uma religião vazia, uma religião morta que estava matando a sua fé e o seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão cumprindo a religião como uma obrigação, não entenderam o propósito e o significado de servir a Cristo, não entenderam o propósito e o significado do que é viver para Cristo. Viver para Cristo é ser livre, queridos irmãos, das amarras escravizadoras do pecado e da maldade e do nosso egoísmo. É sermos livres de nós mesmos, da nossa maldade. Além do passado, queridos irmãos, então serviu para apontar para a pessoa de Cristo. Então, quando nós estamos desobedecendo a palavra de Deus, ou quando nós desconhecemos os princípios da palavra de Deus, nós tomamos decisões erradas. Por isso, Oséias está dizendo: meu povo perece porque não conhece. Meu povo perece porque não sabe, não me conhece, não busca o meu conhecimento. Oséias capítulo 4, queridos irmãos, versículo 6 nos diz isso. Eu quero ler com os irmãos mais uma vez. Eu quero ler para deixar bem claro isso no coração dos irmãos, na vida dos irmãos, esse texto da palavra de Deus vivo na sua caminhada. Oséias capítulo 4, versículo 6. Estou voltando aqui para esse texto. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que esse texto diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Há igrejas inteiras sendo destruídas, porque existem religiosos e não gente comprometida com Jesus Cristo. Há gente buscando fama e não comprometida com Deus. Há gente buscando poder e não comprometimento com Deus. Comprometimento com Deus, queridos irmãos, resulta em serviço. Comprometimento com Deus resulta em humildade. Comprometimento com Deus, queridos irmãos, resulta em mudança de vida. Comprometimento com Deus resulta em misericórdia apreendida aos pés de Cristo, porque em Cristo nós aprendemos a ter misericórdia, porque nós observamos e vemos o nível de misericórdia que Cristo tem e teve conosco.
Nos pés de Cristo nós aprendemos, querido irmão e querida irmã, a amar as pessoas, porque nós observamos o tamanho, a dimensão do amor de Jesus por nós. Aos pés da cruz de Cristo, olhando para os cravos que entraram em suas mãos, nós entendemos que o nosso nível de amor é pífio diante do amor de Deus por nós e por nossas vidas. Por isso, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, é fundamental para que possamos aprender. A consequência, queridos irmãos, da desobediência é terrível na vida daqueles que sabem, que conhecem o caminho, mas preferem viver em desobediência. Preferem viver em total desobediência ao chamado de Deus. Quantas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas têm um coração tão duro? Quantas pessoas conhecem as verdades do Evangelho, mas não vivem pautados na verdade do Evangelho, vivem assim pautados sobre os seus princípios? Para essas pessoas o peso é maior, porque conhecem e não obedecem, sabem e desobedecem. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus em nosso coração. Desde que a humanidade optou por ignorar as leis morais de Deus, o caos foi instaurado. Quando nós achamos como humanidade, queridos irmãos, que poderíamos fazer muita coisa através da ciência, que Deus poderia ser colocado de lado, gerou-se um Hitler, gerou-se tanta maldade, gerou-se tanta perversidade que nos assustou. Se sairmos da visão caótica que apenas amplia momentos de trevas na história e entrarmos nos dramas internos dessa sociedade, diz o autor, veremos um número crescente de violência contra a mulher, o número de violência crescente contra crianças, o número crescente de violência, querido irmão e querida irmã, contra o ser humano, a maldade disfarçada de amor, a maldade disfarçada de piedade, uma maldade disfarçada de amor. Mas quando nós estamos diante do Senhor, nós aprendemos o que significa amar, enquanto poucos conseguem pelo menos 3 refeições diárias. Existem muitos adultos, jovens e crianças remexendo latas de lixo em busca de algo para comer. E nós estamos estáticos, achando isso muito normal, achando os assassinatos, achando, queridos irmãos, a violência contra a mulher dentro de casa, a violência contra os filhos, a maldade contra os filhos. Nós temos visto, queridos irmãos, pessoas trancando crianças dentro de latão, crianças sendo açoitadas, queimadas, crianças sendo mortas, sejam na base de pessoas que são pobres, que não têm recursos financeiros, ou seja, gente que tem recursos financeiros. O pecado, ele não escolhe, queridos irmãos, classe social. A maldade está entrando nos lares porque nós estamos deixando, como igreja, de observar. Nós estamos achando normal ver pessoas revirando lixo para comer. Nós estamos achando normal vermos pessoas deitadas em calçadas, como um grande murundur de lixo. Nós simplesmente desviamos e achamos aquilo normal. Esquecemos que ali está um ser humano. Esquecemos que ali está uma pessoa criada por Deus, nosso Senhor. Uma pessoa que está ali que deve ser objeto do nosso amor. Por isso, muito real isso na calçada do lugar onde nós moramos, da cidade onde nós moramos. Há falta de amor também com as pessoas que dormem conosco dentro da nossa casa. Há falta de compreensão, há falta de amor, há falta de misericórdia, porque estamos querendo viver uma vida longe de Deus, longe da obediência e da submissão à vontade de Deus. Nos tornarmos aquilo que o apóstolo Paulo disse que era, escravo de Cristo, porque sendo escravo de Cristo ele encontrou liberdade de si mesmo. Quantas pessoas, queridos irmãos, banalizando o amor, justificando todos os erros, todas as maldades, porque diz que é amor.
Ah, queridos irmãos, a palavra de Deus é contra o pecado, ela vai sempre ser contra o pecado. Nós respeitamos, nós entendemos que precisamos respeitar a individualidade de cada pessoa, mas nós sabemos que a palavra de Deus diz que o adultério é pecado. A palavra de Deus diz que a homossexualidade é pecado. A palavra de Deus diz também que a homofobia é pecado. A palavra de Deus diz para nós, queridos irmãos, que o aborto é pecado. A palavra de Deus também diz que nós não podemos tratar questões existenciais de maneira rasa, mas de maneira séria, com amor, graça e misericórdia de Jesus. A maldade humana, queridos irmãos, está tão grande que nós estamos diante de uma encruzilhada da vida, em que precisamos escolher durante um tempo desse agora, pouco tempo, entre a criança mãe ou a criança filha, aonde uma criança foi abusada anos e anos por um parente dentro de casa e foi-se obrigado a escolher entre a criança mãe e a criança filha. Nós não podemos fazer, queridos irmãos, uma análise rasa disso. Nós precisamos primeira coisa que nós precisamos fazer como povo de Deus, é nos ajoelharmos e nos quedarmos diante de Deus e clamar a Deus por misericórdia. Nós não podemos simplesmente, do alto do nosso egoísmo, do alto da nossa presunção, achar que podemos sim emitir juízo de valor a qualquer momento e a qualquer hora. O que nós precisamos quando temos uma notícia dessa, antes de tomar qualquer decisão, é quedarmos diante de Deus, é ajoelharmos diante de Deus, é nos humilharmos diante de Deus, é colocar, querido irmão e querida irmã, o nosso rosto no pó e pedir: Senhor, tenha misericórdia de nós, o que nós faremos com esse problema? Mas nós estamos muito cheios de nós mesmos, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. E tomamos decisões sem consultar o Senhor, sem consultar a sua palavra. Queridos irmãos, há muita gente tomada pelo egoísmo. Nós não podemos, porque dizemos que movidos pelo amor, achar que o pecado deve entrar numa normalidade. Como eu disse e repito, o adultério é pecado, a mentira é pecado, a homofobia é pecado, a homossexualidade é pecado, o aborto é pecado. E nós não podemos fazer tábula rasa, queridos irmãos, dessas questões tão sérias na nossa vida, tão sérias na nossa caminhada como Igreja de Jesus Cristo. Há pessoas, queridos irmãos, que estão negociando princípios tão sérios da palavra de Deus pela justificativa de piedade e de amor, mas travestido de uma maldade e negociando aquilo que a palavra de Deus diz para nós que é inegociável. O amor, queridos irmãos, não pode se sobrepor à lei do Senhor. Como assim, pastor? Como assim, pastor Licastro? O amor nos sobrepõe, nós vivemos no tempo da graça, vivemos. Mas Jesus Cristo disse para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Nós não podemos coadunar com o pecado, nós não podemos concordar com o pecado, mas nós também não podemos jogar fora o pecador. Nós não podemos jogar fora o pecado junto com o pecador. Nós devemos sim restaurar a vida daquele que está dominado pelo pecado. Nós não restauramos. Quem restaura é a palavra de Deus. Quem restaura é o Espírito Santo de Deus. Não é a igreja em si, mas é aquilo que a igreja porta. E a igreja porta a palavra de Deus. A igreja porta uma comunhão dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. E nós não podemos abrir mão deste princípio. Durante, queridos irmãos, a Segunda Guerra Mundial, na agonia do Holocausto dos judeus, dentro de um campo de concentração, existia um acordo. Algo que, segundo o autor, diz aqui que era terrível. As mulheres judias, elas precisavam, se tivessem algum tipo de relacionamento com os soldados do nazismo e ela engravidasse, ela seria liberta juntamente com os seus filhos.
A maldade humana chegou num nível em que essa mulher, para livrar os seus filhos, para livrar, querido irmão e querida irmã, os seus filhos dessa maldade, se prostituía. Hannah Arendt diz que nesse período viveu-se a banalização do mal, em justificativa a ideologias políticas, seja da esquerda ou da direita. Nós estamos, queridos irmãos, banalizando o mal, banalizando aquilo que nós deveríamos ter como o mais importante na nossa caminhada como igreja, que é a vida humana. Nós estamos deixando de lado, banalizando a existência humana, tornando o ser humano em coisa, coisificando a vida humana, possibilitando descartar o ser humano como se descarta um objeto. Então, no nazismo, nós vimos aqui mulheres que não tinham escolha por amor aos seus filhos, se prostituíam para que, engravidando de um soldado, pudesse se tornar livre, né, das mazelas impetradas por Adolf Hitler. Irmãos, nós não podemos permitir que, como seres humanos, chegamos nesse nível de maldade, cheguemos neste nível de perversidade, mas isso só será interrompido, isso só será barrado se nós, como Igreja de Jesus, observarmos a palavra de Deus. Na observância, e a observância pressupõe obediência, e a obediência pressupõe que aquilo que eu estou obedecendo é o melhor pela fé que tenho em Cristo Jesus, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu julgo melhor, mas naquilo que a palavra de Deus diz para mim que é melhor. Então, queridos irmãos, talvez a causa das grandes mazelas que estamos tendo na sociedade, essa negociação que fazemos em nome de um amor, de um pretensioso amor humano, não um amor que aprendemos de Jesus e age através de nós. O padrão de amor estabelecido para a Igreja de Jesus Cristo está em Cristo, na pessoa de Cristo, e não há maior manifestação de amor que nós podemos observar na história humana que não seja a de Cristo na cruz, a de que Cristo, o Filho do Deus vivo, doou-se a si mesmo em favor de outros, em favor da minha vida, em favor da sua vida. Nós estamos doando a nossa vida como igreja em favor de outros, em favor de que outros também tenham acesso a esse conhecimento da palavra de Deus. Ao confrontar os acusadores da mulher, então Jesus olha para aquela mulher, olha para os religiosos e diz: vocês não estão usando de maneira correta a lei. Assim também a mulher não pode continuar no seu caminho. Vocês querem apedrejar a mulher achando que está apedrejando o pecado. Esse não é o caminho. O caminho é: perdoado estão os teus pecados. Nós precisamos aprender a perdoar as pessoas como Jesus perdoou a mulher adúltera. Nós podemos e devemos perdoar as pessoas como Jesus aprendeu a perdoar, mas nós estamos preferindo, às vezes, abraçar o ideal dos fariseus, acusando, apedrejando, excluindo, do que trazendo para perto. Por outro lado, também, queridos irmãos, Jesus vira para a mulher adúltera e diz: vai, não peques mais. Há pessoas abraçando o outro lado. Há pessoas dizendo: não, pode viver desse jeito. Pode viver a si mesmo, o que vale é o amor, o que vale é o amor livre, o que vale é poder fazer todas as coisas. Mas, por isso, o pastor Neil Barreto diz com muita propriedade: estar do lado da palavra de Deus é ter problemas com os religiosos. E é ter problema também com aquelas pessoas que dizem que o amor é livre, que se pode fazer qualquer coisa. Há de se ter um compromisso, há de se ter um compromisso de mudança. Há de se ter um compromisso de renovação de vida, há de se ter um compromisso com o pecador, para que ele seja transformado pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, e é isso que nós aprendemos da boa palavra do nosso Deus. Nós estamos aprendendo da palavra de Deus, ou estamos aprendendo
com as nossas vontades, estamos tão cheios de nós mesmos que dizemos: não preciso da palavra de Deus, não preciso de igreja, não preciso estar na igreja para ser cristão, não preciso da Bíblia, e somente aplicar este princípio. Não preciso louvar ao Senhor, não preciso viver para a glória dele. Que é isso? Eu posso fazer as coisas que eu quero, eu sou livre. Esse é o grande engodo do nosso tempo, quando nós não nos apreendemos, quando nós não nos ligamos à palavra de Deus e aprendemos e sugamos da palavra de Deus ensinamentos riquíssimos para as nossas vidas. Então, queridos irmãos, com essa lição de abertura, nós vamos entrar agora, mergulhar no estudo profundo de relacionamento com Deus, de relacionamento com os ensinamentos de Deus nos 10 mandamentos, que vai começar semana que vem com o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Eu quero que os irmãos leiam o livro de Êxodo, quero que os irmãos principalmente leiam e meditem nos 10 mandamentos, Nós vamos estudar a partir da próxima semana de maneira mais dedicada. Por isso eu quero convidar os irmãos a estarem lendo. Leia também o livro de Oséias, é maravilhoso. Os irmãos verão a experiência profunda de Oséias, em que Deus está demonstrando para Oséias a dor de ser traído, a dor de ser enganado, a dor de ser deixado de lado em favor de outros deuses, Como Israel esquece do que Deus tinha feito, do cuidado de Deus, de como Deus tinha dado provisão para Israel, Deus tinha sustentado Israel, e ele agora começa a adorar a Baal, um Deus construído pelo ouro e pela prata, dada por Deus. Quantas vezes também nós adoramos outros deuses, ou adoramos a nós mesmos, e deixamos Deus de lado. Por isso, eu quero encerrar essa lição, antes de dar um recado aos irmãos, lendo com os irmãos de novo, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, diz o seguinte: saibam disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, presta atenção, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também deste. Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos nos voltar o quanto antes para a palavra de Deus. Amém? Logo mais à noite estaremos aqui às 18h30. Eu quero convidar você a estar conosco. Teremos uma palavra de Deus sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. Quero convidar você a estar aqui conosco neste tempo. E eu quero também dar um recado aos irmãos. Nós vamos estar analisando essa semana juntamente com o conselho da nossa igreja. Vamos ter uma reunião do conselho essa semana. E eu quero convidar os irmãos para estar observando as nossas notícias, que serão dadas através dos canais, tanto do Facebook quanto do WhatsApp. Nós voltaremos realmente dia 11. Tudo está concorrendo para que voltemos nos nossos cultos presenciais dia 11. O governo fechou tudo até o dia 5, alguns prorrogaram até o dia 12, nós estamos aí já nos antecipamos a essa obediência, levamos direto para o dia 11. Se não for permitido, nós seguraremos mais até o dia 18, mas eu quero que os irmãos orem por isso, para que seja possível voltarmos aos nossos cultos presenciais no próximo dia 11, amém? Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, até logo mais à noite, às 18h30, estaremos aqui à noite transmitido também pelo Facebook e pelo YouTube, amém? Um beijo no seu coração e eu quero orar pela sua vida. Deus de paz e graça, de bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, pelo sustento, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra e podemos aprender dela diariamente. Ó Deus, fale conosco através da Sua palavra, fale conosco, ó Deus, através do Teu Evangelho. Nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos viver sem a Tua palavra.
A tua palavra é o que deve dirigir a nossa vida. E é através da tua palavra que nós temos conhecimento, Senhor. Nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça nesse tempo. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito Santo seja derramada sobre as nossas vidas, ó Deus, nesta manhã. E que saiamos, ó Deus, daqui renovados, fortalecidos pelo teu Espírito Santo. Nos dê um dia de paz. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em